isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então vamos juntos confessar a palavra. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos sentar. Que o Senhor abençoe o seu coração nessa tarde, para que a palavra de Deus venha te abençoar, trazer transformação para a sua vida, porque nós não podemos andar com o Senhor sem que seja com a palavra, tá bom? Tem que ser bem claro. Sabe por quê? O religioso, ele cria uma forma de andar com Deus. Então, o religioso, gente, não está salvo. Precisa ter cuidado. A pessoa religiosa não está salva. Por isso que é preciso ler a palavra para entender isso. É a pessoa que anda no Espírito, que segue o Senhor, que tem a revelação. Essa é a pessoa que está em comunhão, que tem a segurança da salvação. Então, como o pastor dele sempre disse quando ele vinha aqui, que o pior espírito, o diabo que tem, é o diabo da religião, que o inferno manda. Porque a religião é tudo aparência, não é vida. Então, se não é vida, não é Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Se o que nós fazemos, o que nós buscamos, é realmente a essência de Deus ou é uma aparência, uma religião. Ou eu dou a minha vida a Deus ou é só uma aparência. Tá? Por quê? A religião, ela não muda a vida de ninguém. A pessoa é a mesma até o fim. Então não é o Espírito Santo. Tá certo, gente? Então nós vamos tomar muito cuidado. E por isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui sobre as alianças que Deus fez. Mas eu não vou trazer um estudo hoje ainda, e nem na próxima vez, nem na outra. Porque tem que ir bem devagar, porque é muito complexo. Essa história da aliança de Deus. Além de ser muito complexo, é muito poderoso e vital. Porque sem aliança, eu já não trouxe outro dia uma pincelada sobre isso, que sem uma aliança com Deus, não se tem relacionamento com Ele. E nem se tem nada com Ele, tá? Mas então nós não podemos nos esquecer que Deus abençoa através de uma oração, quem tem comunhão com Deus, até um ímpio, numa necessidade. Vocês sabem disso. Então, não quer dizer que um ímpio recebeu uma oração que ele está bem com Deus, porque ele não está. Entende isso, gente? Ele não está salvo. Porque Deus é a misericórdia. Então, nós precisamos entender a palavra. Porque agora, não sei quem aqui está lendo o Antigo Testamento como nós nos propusemos, né? Já tem algumas pessoas, e não só presente aqui, mas pessoas que estão seguindo também pela mídia, pelos áudios, né? Gente que quer andar com Deus, isso é outra história, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha um relacionamento com Deus, uma hora ou outra recebe uma resposta de alguma coisa, porque Deus é misericórdia. Mas isso não é segurança para a salvação, entenda isso. Ué, afinal eu aceitei Jesus para quê? Para eu viver eternamente com Ele. Para eu ser salva do mundo, do inferno. E de mim mesmo, né? Certo? Então, como nós estamos lendo o Antigo Testamento, precisa entender o que é o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é o fundamento da vida do cristão. Porque o Novo Testamento foi baseado todo no Antigo Testamento. Os primeiros convertidos, a igreja primitiva, não tinha Bíblia escrita, não tinha nada.
Se você for percorrer lá pela Europa, todas aquelas igrejas, aqueles lugares lá, aquelas catedrais, enfim, aqueles vitrais, tudo aquilo era a história da salvação do homem. Porque não tinha, gente, o povo não sabia ler, né? Só as pessoas do reino, aquela gente que, abastada, aquela gente que tinha dinheiro, é que tinha chance de ter estudos, certo? Então, tanto que era separado lá na igreja, tinha aquela parte assim da frente que era até cercada, onde o rei ia lá, toda a monarquia, pessoal culto, ficava lá, perto onde tinha a celebração. E para trás, o povo. Então, onde o povo estava, eles não entendiam nada daquilo que eles estavam falando. Então, eles olhavam nos vitrais, na história, tudo lá. Então, a igreja primitiva ia para o Antigo Testamento para estudar Jesus. Quem ele era, como que foi, o que Deus falou, o que seria ele, o que Deus prometeu, como seria o Messias. Era o único lugar que eles tinham para consultar. Tá? Então, por isso que Paulo soube escrever muito bem, as cartas de Paulo são fenomenais, porque ele era... Gente, um cara estudado desde 3 anos, ele foi, começou a estudar e foi na melhor escola que havia na ocasião, que era a de Gamaliel. Lá só gente de posse financeira mesmo, que ia porque era caríssimo. E ele foi graduado lá, então veja os títulos de Paulo. Ele era um cara estudado, ele conhecia a lei, ele sabia tudo. Por isso que quando ele se converteu, aceitou Jesus... É uma história que nós sabemos, né? Então, ele foi lá para a Arábia, ele ficou lá alguns anos, 3 anos, ele ficou lá, gente, orando em línguas. E o Espírito Santo foi revelando tudo para ele, tudo que ele sabia da lei. Quem era Jesus, como que era. Então, ele foi escrevendo e ele soube tratar dos assuntos que Jesus só pincelou no Evangelho. Então, se você ler bastante as cartas, principalmente Romanos, é demais Romanos. A fala de Paulo ali, gente, está toda conectada com o Antigo Testamento, mudando a aliança, mostrando o que seria e tudo mais. Tá? Mas até então não se tinha Bíblia. Paulo nem tinha escrito nada ainda. Tá? E depois que ele foi escrevendo para uma igreja aqui, uma igreja lá e tal, no fim houve, graças a Deus, quem juntou tudo isso e pôs num livro só. Então, agora que nós estamos lendo a palavra, gente, porque sem a palavra de Deus ninguém vai vencer as trevas. Não adianta. A pessoa pode ser zelosa, a pessoa pode, sabe, tentar andar com Deus, mas não tem a palavra, não vai conseguir se livrar do diabo. Essa que é a verdade. Então é sério. Por isso que tem que ir lendo e o Espírito Santo vai dando revelação. Porque, gente, conhecer Jesus, eu quero ter um encontro com você. Mas, gente, esse encontro não é pessoal, é no Espírito. É quando você tem a revelação dele. O Espírito Santo já me ensinou isso. Encontrar Jesus é quando você tem uma revelação que o Espírito Santo trouxe sobre Jesus, você fica mais com ele. Entende isso? Então, se você não tem revelação de que nada, Jesus morreu na cruz, né? Você não tem revelação nenhuma, você não vai vencer o diabo. Então, a revelação de quem é Jesus tem que estar baseada no Antigo Testamento. E quando nós formos lendo o Antigo Testamento, e cada vez mais eu vou trazendo para mostrar aonde que está falando de Jesus, aonde não. Inclusive nas alianças. Eu pus as minhas anotações aqui porque eu não posso perder nada do que é uma aliança que Deus faz. Porque isso é muito importante, você vai ter que estudar isso. Não é numa vez que você vai ouvir, que você já pegou tudo, você vai ter que fazer as anotações para depois ir para a Bíblia. Eu não vou falar especificamente um estudo sobre cada aliança hoje. Eu vou citar sobre as alianças. E depois eu vou falar, não hoje, mas no outro dia, o que cada uma é, para depois começar a esmiuçar uma. Não vou fundo nenhuma, mas eu vou mostrar depois na Bíblia mais esclarecidamente, porque a palavra de Deus vai mostrar isso tudo.
Então, a Bíblia, aqui nós já sabemos que ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? São duas alianças que Deus fez, e a nova e a antiga, isso nós já sabemos. E dentro da palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, existem 7 alianças que Deus fez. Tem quem diga que alguma mais, mas gente, são essas. Essas nós vamos destrinchar e ver aqui. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus fez 7 alianças. Tá? Então, elas são, como eu já disse outro dia, adâmica, que ele fez com Adão. Depois, nós vamos estudar um pouco sobre isso, como que ele fez essa aliança com Adão. Depois, a noéica, que ele fez com Noé. Teve que fazer uma nova aliança, porque começou tudo de novo. Depois, a abrâmica, ele fez com Abraão, que essa é importantíssima. Nesta aliança está junto Isaac e Jacó. Então, são 3 numa, mas chama-se a aliança abraâmica. Depois vem a aliança mosaica. Essa é uma aliança separada entre todas, não vou entrar em detalhe agora, mas essa aliança é exclusivamente para o povo judeu, para Israel, não é para todas as pessoas. Tá? Mas depois eu vou explicar melhor isso daí. Depois ele fez a aliança davídica. Então nós já estamos na 5ª aliança, são 7. A davídica pode ser também chamada levítica. Ué, pois nós estamos lendo tudo, nós vamos ter que saber tudo isso. Ok, gente? Vocês têm que ouvir depois mais essas coisas em casa, prestar mais atenção, porque é isso que vai te ajudar a se firmar no Evangelho, na palavra, para você não ser uma pessoa vazia de Deus. Entende? Porque, como nós estamos aprendendo, eu sempre tenho ensinado aqui, que a pessoa não consegue adorar a Deus se ela não tem a palavra de Deus dentro dela. E tem mais, eu preciso também ensinar para vocês depois, mais detalhadamente, que a adoração não é cantar. Cantar é um meio que vai te levar para a adoração. Quando que é a adoração? Quando eu me tornei um com Ele e Ele comigo. Não é cantando que eu estou adorando. Eu estou me preparando, vocês me acompanham? Então, cantar é bom, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, mas chega uma hora que vai além daquilo. É onde Jesus se torna mais real para você do que tudo que existe. Aonde existe aquela presença com você. Isso é adoração. Então, não é cantar. Então, se eu não tenho a palavra de Deus, eu estou por fora, eu sou uma pessoa religiosa. O religioso não é salvo, gente. Por isso que tem que conhecer a Bíblia. O que Jesus falou? Que a porta é estreita ou é larga? É estreita. Sabe por quê? Que é difícil andar com Deus? É difícil? Por quê? Porque é muito mundo dentro. Muitas trevas. Muito eu, como eu ensinei a semana passada, não foi? Sim. Do eu próprio. É o que tem que morrer na minha vida, é o eu próprio. Porque o eu próprio está além de Deus. Tá? É a minha carne que não quer saber de Deus. E nunca vai querer. Jamais. Então, uma pessoa carnal é uma pessoa sem palavra de Deus no Espírito. Sem o fundamento de Deus dentro de si. Vocês não se preocupam com isso? Tem que se preocupar. Tem que se preocupar e muito. Para não ficar para fora. Porque o que mais existe do diabo é o engano. Porque foi isso que Jesus falou. Vocês querem saber o sinal de quando eu venho? Pois o sinal é esse, é dentro da igreja. É o engano. Então nós temos que tomar cuidado porque o diabo engana. E nós temos que tomar cuidado porque ele engana qualquer pessoa. Basta um descuido, engana e cai fora de Deus para sempre. Pode ser a pessoa que teve mais unção na vida aqui, fazendo as maiores coisas e que falava da Bíblia e tudo, e ser enganada acabou. Um deslize. Então, se você quer salvação, se você quer Deus,
você tem que se empenhar, porque a porta é estreita. Quando chega na hora que você tem que dar você para Deus, é o que o pastor dele explica no livro, o impasse. Ah, não, eu não quero, isso aqui está muito chato. Vai falar isso de novo? Você tem que se conhecer, saber quais são as suas defesas, que elas são carnais, contra Deus, contra a vida espiritual. E isso você só tem na adoração. Não é quando você está cantando. Quando você está cantando é o meio para te levar lá. É quando muda tudo. Quando Jesus é real para você. Não é da boca para fora. Outra coisa, orar em línguas. Existe a oração em línguas no espírito. E existe a oração em línguas na boca. Barulho. Está cheio de gente fazendo barulho e não muda de vida. Quem ora em línguas com o Espírito mesmo, que é o Espírito Santo que está fazendo, essa é a pessoa que muda de vida. Se você muda de vida, você está agarrado à cruz de Jesus. Você está andando com Ele. Você não está andando com o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Precisa saber isso, porque isso vai ser cobrado de mim. Tá? Deus me pôs aqui para falar isso sempre e todos os dias, porque Ele não quer perder ninguém. Mas, se não houver uma aliança sua com Deus, você está fora. Porque Deus vai apresentar a aliança para você e você tem que dar o assente. Porque é ou sim ou não. Mas isso é conta nossa essa parte. Porque se alguém perder o céu, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem não deu o sim, não deu o assente. Então você não acha isso sério? Hein? Sim. Não, diga assim alto. Sim. Porque isso é muito sério. Isso aqui não é andar aqui para cima e para baixo e tal. Isso aqui não é você ter autoridade com onde você trabalha, que você faz o que você quer. Ou a hora que você vai tomar seu banho, que você tem autoridade. Se você vai usar sabão ou sabonete, isso é coisa tua. Isso é sério. Isso é sério. Essa vida aqui, terrena, está acabando. Nós não sabemos o momento que o Senhor Jesus vai voltar, mas os indícios estão aí. O diabo está querendo acelerar a profecia de Ezequiel 38 e 39. Mas ele não vai, porque Deus é soberano. E ele fez uma profecia e a profecia vai ser cumprida. Quem manda é Deus, não é o diabo não. Amém. Mas ele está provocando com essa guerra. Porque ele já quer que aconteça tudo. Inclusive os bombardeios nucleares. Se acontecer isso, acaba tudo. Aí Jesus tem que vir. Mas não é desse jeito que Jesus vai vir. Ele vai vir antes, então o Senhor vai dar um jeito de desacelerar o momento, porque isso vai acontecer rapidamente a seguir, logo depois que Jesus arrebatar a igreja. Então não vai ser bom aqui, porque vai ter guerra nuclear. Vai ser horrível, o anticristo vai fazer tudo. Bom, eu parei na quinta, mas tem que fazer esse parêntese, tá? E que é a davídica ou levítica, pode ser, tanto faz. A sexta é a nova aliança e a sétima é a aliança eterna, que aliás, a aliança eterna, ela teria que vir em primeiro lugar, porque foi feita com Deus, o Deus Pai veio com o plano, Jesus aceitou e o Espírito Santo executou. Então, isso aconteceu antes, mas ela é eterna, no passado eterno ela foi estabelecida, mas ela vem aqui no caso, como sétimo lugar, a aliança eterna. Então, toda aliança, ela tem 4 elementos. Na verdade, ela tem 3, mas tem um quarto que está unido junto com a promessa. Toda aliança tem uma promessa. Junto da promessa tem um termo, as especificações. Ok? Toda aliança tem a promessa, tem um termo e tem o sangue. Toda aliança tem o sangue. E toda aliança tem o selo. Tá certo? Então, a promessa pode estar, o termo pode estar junto com a promessa. Ligado, e nós vamos ver melhor isso daqui. E o que é uma aliança? É um vínculo, gente, estabelecido entre duas pessoas. A aliança é um vínculo estabelecido entre duas pessoas. É isso que Deus faz.
Olha, tem uma obrigação específica para ser cumprida na aliança, entende isso? Toda aliança tem uma obrigação específica para ser cumprida. Entre os dois, claro. Agora, as alianças que Deus fez, é Ele que primeiro apresenta a aliança. Não é homem nenhum que apresenta. Ele fez aliança com os homens. Essa aqui é a história. Só que é Ele que vem oferecer a aliança, ou seja, apresentar. Primeiro é Ele. Então, Ele que vem primeiro para o homem, tá? Então, a primeira aliança que Deus fez, Ele fez com Adão, que é a adâmica, mas Ele esperou que Adão concordasse. Desse o aceite para acontecer. Então, foi a primeira vez. E Adão aceitou, nós vamos ver depois como que ele fez isso. Então, ele teve que aceitar, mas ele podia ter rejeitado. Ok? Então, a primeira começou lá. Ele que foi até Adão e propôs a aliança. E Adão aceitou. Então, jamais Deus vai agir em qualquer situação de toda a história sem fazer uma aliança. Tá? Existe uma aliança. Tem que existir. E olha, tem que existir uma aliança entre você e Deus. Se não existir, você está fora. Porque Deus não vai cumprir as promessas sem aliança. Porque as promessas, os termos, o sangue e o selo estão dentro da aliança. Certo? Então você tem que fazer uma aliança com Deus. Você presta atenção. É uma pena que as pessoas nem estão sabendo muito a fundo isso. Mas é assim que funciona. Então, veja que toda aliança é importantíssimo o sangue. Não existe aliança sem sangue. Abel entendeu muito bem. Nós já estudamos isso, mas também só vou falar por cima. Ele entendeu muito bem sobre esta aliança, tanto que ele aceitou e trouxe a oferta com o sangue, baseada no sangue para o Pai Celeste, para Deus. Caim nem fez conta disso. Caim trouxe o fruto da terra. Ele não quis fazer aliança com Deus. Portanto, Deus rejeitou. Então veja, as pessoas que não entendem ficam pensando, por que Deus não fez isso? Né? Fica querendo julgar Deus. É pecado, né, gente? Isso é pecado sério. Muito sério. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz aquilo? Está tudo estabelecido, precisa conhecer a palavra. Então Caim não aceitou, tá? Porque, veja, é parte da natureza de Deus fazer aliança. É dele isso. A aliança é da natureza de Deus. Ele sempre vai fazer uma aliança, por quê? Porque ele nunca vai falhar. Nunca. É por isso que ele faz aliança. Ele só age com aliança, porque ele fala, ele faz e é por aí. Então, estas alianças que nós vamos estudar, nós vamos ver que elas são grande manifestação do amor de Deus, da graça de Deus e da sua misericórdia. A aliança de Deus é baseada nisso. Na manifestação do amor, da graça e da misericórdia. Ele faz aliança para isso. Para despejar sobre a humanidade a graça, o amor e a misericórdia. Por isso que nós temos que conhecer esse Deus. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque não conhecem, né, a grandeza da manifestação de Deus. O que Ele faz através da aliança. Pensa que Deus não está nem ligando, mas isso já é uma religião formada com fortalezas, pensamentos errados contra Cristo Jesus, tá? Então por isso que a gente tem que ir sempre para a palavra, para ficar forte, porque o diabo, gente, ele vem numa fraqueza nossa, ele usa o nosso pensamento e nos tira de Jesus. Às vezes a pessoa está indo muito bem com Deus, está indo, mas de repente acontecem coisas difíceis na vida. E a pessoa abaixa a guarda pelo sofrimento. E o diabo começa a pôr desânimo, desencanto, sabe assim, larga a mão. A pessoa esfria, cai da graça de Deus, perde tudo.
Vocês acompanham, gente? Então, nós precisamos conhecer a fundo esse Deus, que Ele não desfaz a aliança dele jamais. Então, é isso aí. Olha só, que para eu entender que Deus não desfaz e quebra a aliança dele, eu preciso do Espírito Santo para me revelar. É o Espírito Santo que revela isso. Para eu estar constantemente lembrando e ficar nesse relacionamento com Ele. Então tudo depende do Espírito Santo. Veja que eu preciso demasiadamente do Espírito Santo, porque é Ele que vai me revelar isso. E com relação a esta fidelidade e poder de Deus em não quebrar a aliança dele, nós podemos ver que tem muitas pessoas que se salvam, são salvas, mas no decorrer do tempo elas largam mão. O que aconteceu com essa gente? Elas nunca fizeram uma aliança com Deus. Tá? Foi tudo emocional e interesse. Então, atenção! Uma pessoa que faz aliança com Deus, por pior que seja a situação e a história, ela tem a força de Deus para não abandonar a salvação. Olha aí, entende isso? Então veja, gente, como é importante. Os fracos, por que eles são fracos? Eles não têm aliança com Deus. Então, cadê a graça, a misericórdia e o amor de Deus se manifestando? Não tem aliança. Estão acompanhando? Deus não tira a guarda de ninguém. Isso depende de nós. O que nós estamos fazendo com Deus? Como é que é a minha vida com Deus? Não é sério isso, gente? Não é importantíssimo? Nossa, isso é maravilhoso. E outra coisa, que a aliança ela é tão forte que ela vai até a morte conosco. Então eu preciso pensar bem se vai querer fazer uma aliança ou não. Porque a aliança não acaba. Ela perdura, ela vai lá até onde, até morrer. Então é por isso que Deus odeia o divórcio. Porque na verdade não foi feita aliança ali no casamento. Ah, meus queridos, lá tem casamento fácil, me diga onde? Não, não tem. Mas são duas pessoas que estão se ligando. Então se não tiver o amor de Deus, o Espírito Santo agindo, tchau. Vai largar mesmo. Não vai ter força. Não tem aliança. Na verdade, o casal não fez uma aliança um com o outro. Porque esta aliança perdura eternamente. Não é o máximo isso? Aqui no caso do casamento é até morrer, né? Certo, gente? Vocês estão acompanhando? Então, por que não aguenta? Ai, não aguento o jeito desse, não aguento o jeito daquela, não aguento isso, não aguento aquilo. É porque você não sabe, é porque você não fez aliança, você não vai aguentar. Deus não vai te dar força. Mesmo porque nem tem o amor verdadeiro, né, gente? Porque é o amor que nos sustenta. Então, vocês vejam que a carne não é brincadeira, né? Então, falta de aliança não mantém casamento. Por isso que Deus odeia divórcio. Ele não gosta, não. Ele não gosta. Porque não foi feita aliança. Porque Deus só mexe com a aliança. Ele só age na aliança. Estão me acompanhando, gente? Não é o máximo isso? Então, a pessoa, quando ela quer divorciar, ela quer que você passe a mão na cabeça, é mesmo. Faz um discurso, conta tudo, sabe? Se defendendo, a defesa. Pra você ficar, nossa, né? Peraí, mas vamos ver a Bíblia. Aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer. Então, essa aliança divina, ela tem três partes, como eu disse. Ela tem a promessa. O que é a promessa? A promessa, porque não existe uma aliança sem a promessa. Essa promessa, ela tem termos com condições. Então, por isso que eu disse que nós podemos juntar os termos com a promessa. Então, não existe aliança sem promessa. Até no casamento existe? Não. Eu prometo que eu vou ser fiel para você até o fim. Na alegria, na pobreza, na riqueza. Né, gente? Eu prometo. É uma aliança, cara. Porque a promessa, ela começa feita, vou explicar um pouco melhor, através de palavras, ou escritas ou verbais, com condições.
Eita, glória a Deus, hein, gente? Fala. Isso aqui, hein, gente? Vale ouro isso. Outra coisa que vem dentro da aliança é o sangue. O sangue representa a vida, certo? Por quê? Nós estamos vivos enquanto o sangue está rodando aqui no corpo. Está circulando, está vivo. Quando para o sangue, morre na hora. Por que a pessoa fica gelada na hora? Parou, a vida saiu daquele corpo. Então o sangue representa a vida. Glória a Deus. Então por isso que toda aliança tem sangue. Aleluia. Tem que apresentar o sangue, porque ia chegar lá em Jesus. Então, a gente pode lembrar que isso ainda é muito comum naquele povo antigo, lá de onde Jesus veio. Lá no Oriente Médio, eles faziam muita aliança entre si. Então eles cortavam aqui o punho de um com o punho, os homens, né? Então os homens, eles tinham um relacionamento muito bom, eles faziam uma aliança entre um e o outro, tipo, se eu morrer, você cuida da minha família. Tudo que é meu passa a ser seu e vice-versa. Então um cortava aqui o outro e eles faziam assim, misturavam o sangue e aquela cicatriz mostrava a aliança, é o sinal, é o selo. Então isso ia até o fim. Se acontecesse alguma coisa, um cuidava do outro, da família, ou para qualquer outra coisa. Qualquer coisa que eles quisessem fazer era com aliança, e tinha sangue na aliança antigamente. Hoje, nós vamos fazer um contrato aí de qualquer coisa, a gente chama um advogado, vai no papel, na lei, etc. Não está usando isso, mas de qualquer modo, existe um documento, alguma coisa para firmar o contrato, a aliança, que no fim o contrato chama-se uma aliança, que está sendo feito, para ser cumprido, não é não? Isso, e depois então, tem o selo. O Senhor nosso Deus disse que precisava ser derramado o sangue, mas era preciso haver o selo. O selo era o sinal colocado naquela aliança. Então tinha um selo para ser colocado. Como que era esse selo? Era o sangue aplicado. Foi feita a promessa, o sangue foi feita a promessa com termos e condições. O sangue derramado, agora o selo é aplicar. Então quando Moisés, Deus tirou o povo e eles, do Egito, eles celebraram a Páscoa e depois, quando eles entraram lá no deserto, ele foi aspergir o sangue em todas as pessoas. Nós já dissemos esse ensino aqui, está escrito. Se vocês já chegaram lá, é por aí. Então, ele foi aspergir o sangue, esse é o selo. Por isso que agora nós aplicamos o sangue, é o selo da promessa. Se você tem a promessa de que Jesus te guarda, te livra do mal, e ele derramou o sangue dele, e você não aplicar, não tem o selo, tá sem efeito a aliança. É por isso que você aplica o sangue de Jesus nas situações da sua vida. Nas pessoas, em você, nos seus bens, e etc. Na igreja e tal. Vocês estão acompanhando? Então, toda aliança, ela tem que ser selada e existem essas três partes. A promessa. Vocês estão cansados ou tá bom? Então não pode dormir, né, gente? Senão fica sem efeito a aliança. Nós vamos precisar do sangue, aspergir o sangue. Então, o que aconteceu quando o pai apresentou a promessa e disse como teria que ser? Ele apresentou a promessa, Jesus ratificou a promessa, ele validou. Ele aceitou, ele fez o voto, tá? E o Espírito Santo executou. Então, essas três partes. Tá valendo? Então, a parte do pai é a promessa. A parte do filho é a ratificação. Aleluia. A parte do Espírito Santo é a execução. E demais, gente? Mas tem um Deus presente aqui demais. Que essa é a verdade, gente, que nós temos que andar. Ela é a verdade estabelecida para as nossas vidas. Sem isso, nós não somos nada no Evangelho. Fica blá blá blá, e é por isso que a porta fica estreita, tá certo?
Então vamos ver agora, continuando. Então, a primeira parte da aliança é a promessa. A promessa ela vem como? Vem através da palavra de Deus para nós. Tá? Depois então vem o sangue. O sangue aplicado é a obra de Jesus no Calvário. É a obra dele. Então essa é a ratificação. O sangue que foi derramado é a obra de Jesus, é a ratificação. Ok? E depois, o selo é o Espírito Santo executando quando ele é aplicado. Ficou claro? Não tem nada difícil. Então, por isso, quando você vai orar, você tem que estar encaixado nisso, pedir para o Espírito Santo te revelar. Tá? E para você estar protegido, firme, com segurança, a revelação, sabendo o que você está fazendo. Por isso que criança não sabe essas coisas. Quando a gente nasceu de novo, nós éramos criança, mas não é para ficar criança eternamente. Tem que crescer espiritualmente, senão você está fora. Quando você está orando, você está blá, 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 só conversa, só barulho. Não é Deus. Não tem efeito. Não muda de vida. É a mesma pessoa. Jesus não vive através das pessoas. É Ele que tem que viver. Por isso que tem que morrer para si mesmo. Você não vai negar Jesus se você estiver indo atrás dele e dentro da aliança. Você vai pegar firme porque você tem consciência do seu sim. Você não está assim, tanto faz, ele faz tudo. Ele carregou a cruz, agora você carrega a sua. A sua é andar com ele. Dizer não para você. Seguir Jesus, servi-lo. A nossa vida no futuro vai ser o que nós estamos fazendo hoje. Ah, tanto faz displicência. É assim que vai ser a nossa vida. Displicência. Não vai ter lugar para displicência, só isso. Tá? Então, o que Deus prometeu para Moisés? Que o animal morto livraria as pessoas de serem mortas. Né? Porque ele disse que o pecador tinha que morrer, certo? Então, por isso que Moisés teve que aplicar o sangue. Para proteger as pessoas de morrerem. Porque houve uma morte no lugar do pecador, para trazer vida para o pecador. Vocês estão me acompanhando? Gente, pecado é a coisa mais séria que existe. Por isso que nós temos que todos os dias buscar esse Deus para nós ficarmos livres dos nossos pecados diários. Amém. Lavados no sangue de Jesus para nós entrarmos cada dia mais na santificação. Porque quem não é santo não entra no céu. Não, lá só tem santo. Lá não é lugar de se santificar. É aqui. Vocês estão acompanhando? E não vem com essa historinha de purgatório que não existe. Vai ficar lá no lugar escuro, aquelas besteiras. Ah, não, depois eu vou pro purgatório. Você vai descer direto para aquele lugar que quer. Não quero saber disso. Tá? Então, por isso que o sangue do animal foi derramado. Então, é a prática da promessa que o Pai fez de salvação. O sangue derramado para o pecador não morrer. Graças a Deus que Jesus morreu no meu lugar e eu tenho que estar de joelhos diante dele, porque era para eu morrer. Eu ia nascer morta e morrer morta no inferno, viver só pro diabo. Vocês estão acompanhando? Glória a Deus. Então, quando você está orando, você diz então: eu aplico o sangue de Jesus agora sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, enfim. Eu estou selando a promessa que Deus, meu Pai, fez para mim através de Cristo Jesus, por isso que está havendo uma proteção. Aleluia. É por isso que está havendo um resultado. Mas veja, gente, isso não é para fazer da boca para fora. Então, é só o sangue. Quando nós aplicamos o sangue de Jesus, é que a promessa é ratificada.
A obra de Jesus na cruz tem efeito. O sangue derramado de Jesus tem efeito. Glória a Deus. Tá? Então, esta obra da cruz do Calvário é realizada na minha vida com a aplicação do sangue. Certo, gente? Por isso que nós temos que viver a obra da cruz. É o Calvário que nós temos que viver. Quem não prega o Calvário, quem não vive o Calvário, está morto. Está morto espiritualmente. Vai? Então, o que é a obra do Calvário? O que é Jesus? Certo? Não é assim, aleluia, vai embora. Não é isso. É sério isso, gente. É Deus, o Supremo, o que comanda. Então eu tenho que estar dentro da visão dele. Não eu estabelecer o meu jeito, a minha visão. Desse jeito não vai dar. Tá? Então, esses termos que a promessa exige, ela mostra, vai então precisar do meu aceite, como eu já disse. Então Deus apresenta a promessa, depois ele vem com os termos, as condições, eu vou ter que dar o aceite. Não esqueça, você tem que dar o aceite das promessas. Por isso que você tem que ler a Bíblia e saber das promessas que ele está fazendo, que ele vai, como ele vai te abençoar, né? Se você fizer isso e aquilo, se eu aceitar, as promessas vão ser cumpridas. Por isso que as promessas não são cumpridas na vida das pessoas, porque não tem aliança com Deus. Não estão andando nas três partes necessárias. Então não tem como Deus cumprir as promessas, tá bom? Então precisa ter o ajuste da nossa parte. Vamos lembrar o povo do Egito, Israel, quando Deus tirou esse povo tirou do Egito? Deus fez a promessa, deu os termos. Vocês têm que me obedecer, vocês têm que me seguir, fazer o que eu fizer, o que eu disser e tudo mais. Só que eles não cumpriram os termos da promessa, não foi? A primeira geração. Eles não cumpriram, então eles morreram todos no deserto, porque eles não cumpriram nem os termos da promessa, nem começou. Deus fez a promessa, vou te dar a terra prometida. Eles não obedeceram, não cumpriram os termos. Se você me obedecer, se você me ouvir, se você me seguir, eu vou fazer, né, gente? Deuteronômio 28, tudo aquilo. Então, eles não cumpriram com os termos, eles morreram, não entraram na terra prometida. Só que veja, a misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus. Ele colocou a misericórdia de Deus nos filhos daquela primeira geração, permitindo que então os filhos entrassem, porque ele podia acabar com tudo. Mas ele não acabou. Veja que ele fez, ele não. Você veja que se Deus tem um jeito dele continuar, ele vai. Depende de nós, das pessoas, para ele continuar, porque senão acaba tudo. Então, através dos filhos, ele viu a condição, despejou a misericórdia e então o povo entrou na terra prometida. Vocês estão acompanhando, gente? Amém. A aliança, o que é uma aliança de Deus, que ele não falha. Então, não se esqueçam, você tem que dizer sim aos termos. Qual é os termos? Vinde a mim, negue-se a si mesmo, todos os dias pegue a sua cruz e ande comigo. Aí sim eu vou te aliviar, eu vou te proteger, eu vou cuidar da tua vida, eu vou fazer tudo para você. Vou te ajudar sempre. Vou estar com você sempre. Então não esqueça de dar o sim para o Senhor, tá? Então, vamos ver agora os termos de Deus para a nossa salvação. Quais são? Primeiro, se você confessar os seus pecados, eu te perdoo. Então, o primeiro termo é confessar o pecado. Você sabe qual é o seu pecado, por acaso? Quem não entra na presença de Deus nem sabe qual é o pecado. Porque é só lá que você sabe. Pode ser que, lendo a palavra, você veja, porque é também um meio de entrar na presença de Deus. Lendo a Bíblia
é também um meio de adoração. Claro, acontece muitas vezes. Aquilo, Deus vem, fala, mostra, revela. Então é isso aí. Então, o primeiro termo da nossa salvação é confessar o pecado, né? Ao Senhor, se arrepender, e Ele nos perdoa, com certeza. Quando a gente confessou de coração, já foi perdoado. Tá? Vamos ver outra coisa. Então, a promessa, os termos da promessa sempre é confessar e se arrepender. O Senhor diz, me obedecer, andar comigo, termos da promessa. Confessar o pecado, se arrepender, me obedecer, andar comigo, né? E segui-lo. Esses são os termos da promessa de Deus para a nossa salvação. Da aliança. Tá valendo, gente? Amém. E nós temos que simplesmente dizer sim, Senhor. É por aí. Aí sim, se nós dissermos sim, então a promessa vai continuar. Senão já parou. Já está fora da aliança. Se não anda nesses passos, está fora da aliança. Arrepender dos pecados, pedir perdão, obedecer o Senhor, andar com Ele, segui-lo. Esses são os termos da promessa, da nova aliança, da nossa salvação, porque a salvação tem a ver com a nova aliança. O termo tem que ser mantido. O termo tem que ser mantido. Você acompanha isso? Amém. Que tem que ser mantido o termo. Ele está junto com a promessa. Poderia ser separado, 4 partes, mas nós vamos juntar, ficam 3. Promessa com o termo. Então a primeira parte da aliança, da nossa salvação, estamos mais perto agora, é o termo da promessa. Obedecer o Senhor, confessar os pecados, se arrepender, segui-lo e aceitá-lo. Nem todos estão fazendo isso, de jeito nenhum. Só querem se arrepender, pedir perdão e depois fica por isso mesmo. Aceitar Jesus, não. Você não entra na minha vida. E nem eu dou a minha vida para você. Você vai ter que fazer tudo para mim, mas eu sou do mundo, eu faço o que eu quero, onde eu vou, eu não tenho compromisso com você. Eu só vou fazer se der certo. E nem vou me juntar com o seu povo, eu vou andar com o povo do mundo. Está cumprindo o termo? Não, absolutamente. Está completamente fora. Então, não tem aliança. Se não cumpre o termo, não fez aliança com Deus, está enganado. É o diabo do engano que está dentro da igreja de Cristo Jesus. Tá bom? É esse que vai levar as pessoas para o inferno. É esse diabo. Tá valendo? Que está escrito lá no Evangelho. Qual é o sinal que o Senhor vai nos dar da sua vida? O primeiro é o engano dentro da igreja. E toma cuidado. Quem está firme de não ser enganado e cair fora. Sair, cai fora. Tá valendo isso. Então você tem que se preocupar, porque Jesus está dando todas as dicas, todas as pistas bem claras. Certo? Então depois vem a segunda parte, que a aliança é o sangue derramado, a vida é dada, foi ratificada. Então, antigamente, os animais eram exigidos para o perdão dos pecados, né, para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. Tinha que apresentar o sangue para eles serem apresentados a Deus. Porque o sangue lava, purifica. Ninguém vai de frente para Deus com pecado. Você entende isso? Você começa a orar, blá, 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 nem lá está pedindo perdão de nada. Você não está com Deus. Pior que as pessoas religiosas querem matar uma pessoa que fala isso. Mas não está escrito. Nós estamos estudando. Certo? Vai ler, vocês estão lendo o Antigo Testamento. Não vai entrar diante de Deus quem está em pecado. Então, era exigido o animal. O sacrifício daquele animal representava a vida daquele pecador. Então Deus aceitava.
certo? Agora, por isso que tem o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus não estiver me lavando todos os dias, Deus não me aceita. Eu estou fora da aliança, porque eu não estou cumprindo o segundo termo, que é o sangue. Não é sério isso? Não, gente, não é só assim. Não. Vai na igreja, cabelo por causa do braço, sabe nada. E depois ainda quer ensinar alguma coisa para os outros sem saber e sem ter. É isso que rola por aí, gente. É triste. É muito triste. Então, o sangue representa a extensão da vida. Poxa, glória a Deus! Que demais! O sangue é a extensão da nossa vida, o sangue de Jesus. Por isso que não dá, você está lavado no sangue, você está purificado, você vai e se mete lá no meio de um bando de gente que não é de Deus, cheio de pecado, de trevas, de demônios, estão no inferno. Não saíram de lá. E é para lá que eles vão, porque não querem aceitar Jesus. Você vai lá no meio, você se contamina com todas as trevas dele. Quem está de verdade com Deus não aguenta isso, porque Deus não aguenta isso. Se Deus habita em mim, Ele não aguenta isso, Ele me arranca. Ele me incomoda tanto que eu não quero nunca mais. Eu me afasto rápido. Então presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Quem é o seu círculo? Trabalhar é uma coisa, você é obrigado. Mas você não vai carregar pecado de ninguém. Você está lá numa ocupação, num trabalho, que quando você vem para sua casa, a sua vida é aquela santa. E lá você também, obviamente. Deus te protege lá. Agora, gente, ter uma vida paralela a Jesus não existe. Não, absolutamente. Então, acompanhando. Só aguenta quem está sujo. Quem está nas trevas. Quem está com o diabo. Senão não aguenta. Quem está com Deus não aguenta. Vai lá ficar imundo. Passa mal, vem para casa. O que é isso? Eu não vou. Não tem graça aquilo. Vocês estão me acompanhando? Então, o sangue é a extensão da vida. Então, por isso que tem que morrer alguém para trazer vida para outro. Então, no Antigo Testamento, eram os animais. Gente, era todo dia matança de animal, porque todo dia... Ah, você fez um pecado, eu fiz outro, ele fez outro. Era um bando de animal, que todo dia eu tinha que levar lá. Porque eles não conseguiam ficar sem pecado, porque não eram nascidos de novo. Mas hoje, não é para pecar todo dia, toda hora, não. Nem pense. Agora nós temos a força espiritual para dizer não. Então, quando você vê o diabo levantando aí dentro de você com ódio, com raiva, com divisão, e você deixa, você não foi se lavar diante de Deus? Você não foi na presença dele clamar o sangue? Se purificar? Para que aquela tentação não torne a sua vida e você caia no laço e saia do Senhor. Entendeu, né? Então é isso aí. Então hoje não é para pecar. Hoje você tem o Espírito Santo, você tem a natureza de Deus, a palavra, tudo dentro de você. E o sangue de Jesus. Eu não aceito isso. E você vai combater e esse mal vai embora, porque já não te pertence mais. Porque a sua carne está crucificada na cruz. Você pôs ela lá e ela não vai sair de lá para ter ódio, e nem divisão, e nem nada contra ninguém. Era isso, se eu tivesse em Deus, era isso que eu ia fazer. Era isso que eu era, vocês estão me acompanhando? Mas agora que eu sou nascida de novo, o sangue de Jesus, a vida nova, a vida dele em mim, eu não vou fazer isso. Pode ficar crucificado, vou orar bastante. Até esse mal sair, eu sentir a paz e a presença de Deus. Vocês estão me acompanhando? E assim com qualquer outro pecado, né, gente? Não é esse, mas tudo bem. Então, por isso que tinha que trazer o animal para ser o substituto. Deus aceitava a pessoa por causa daquele sangue do animal que foi derramado em substituição. Então, Jesus foi a substituição da nossa morte. E é uma vez só e acabou. Ele não vai vir de novo. Nunca mais isso vai acontecer. Agora, ou vai, ou é isso, ou acabou, nunca mais vai ter. Então, com relação aos animais, como eu disse, foi só feito para a nação de Israel. Essa aliança feita com a nação de Israel, que exigia isso para ele.
Deus fez uma promessa, fez uma aliança com o povo de Israel. É a aliança mosaica, nós vamos ver isso. Não é para nós, não cabe para nós, para gentil, para ninguém essa aliança. As outras sim. Essa aliança mosaica é exclusiva para os judeus, para o povo de Israel. Amém? Amém. Tá. Então vamos recapitular. Promessa são os termos e eu aceito. Certo? Tem que aceitar. Depois vem o sangue, que é outra vida oferecida no meu lugar. Certo? E depois, aquele sangue tem que ser aplicado para a aliança ser selada. Então, a aliança é isso. Quando Deus faz uma aliança, é isso que acontece. É profundo isso. É a primeira vez que vocês estão ouvindo tudo isso? Amém. Tá bom. Então, gente, vocês ouçam muito mais, porque agora, lendo o Antigo Testamento, isso vai crescer dentro de você. Isso vai mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo vai agir em você. Tá? E depois vocês ensinem para aqueles que são raquíticos na fé. Né, gente? Então, desnutridos. Vocês ensinam depois isso. Para ver se cresce espiritualmente e se cai fora das mentiras do diabo. Então, agora, o que Jesus fez foi uma aliança conosco. Ele fez uma aliança com os gentios. Finalmente. Jesus fez uma aliança conosco. Amém. Tá? Deus fez uma aliança com Israel, ok? Jesus fez uma aliança conosco, amém? Amém. Glória a Deus, vocês estão entendendo por que você é de Jesus. Mas veja que você, para ser de Jesus, tem que dar isso tudo dentro de você. Você tem que ser dele. O que acontecia com o judeu que não se permanecia na promessa? Não tinha nem sangue de animal que pudesse livrá-lo da morte. Está me acompanhando? Então, se você não assumir Jesus, o sangue dele não vai te cobrir. Não vai ser selada a aliança, entendeu? Depende de você aceitar a promessa, com os termos, dizer sim, né? Entender que o sangue de Jesus te livrou do mundo, você não é do mundo, ele te comprou com a vida dele, e agora esse sangue tem que te selar, aplicar para a aliança de Deus estar na tua vida e ele te guardar. Então veja que você precisa do Espírito Santo para ele te ajudar a sair do mundo, mudar você completamente. Os seus conceitos que você tem na cabeça, como que você vive, para você não ser uma pessoa religiosa e sim uma pessoa espiritual. Tá valendo? Então nós aceitamos Jesus como pagamento, né, do sacrifício que seríamos nós. Ele quem pagou isso aí. O nosso sacrifício foi Jesus que pagou. Antigamente eles tinham que trazer animal. Pagavam um sacrifício, trazia o animal, comprava e trazia. Não interessa, meu. Você vai trabalhar e comprar o seu animal e tem que ser sem defeito, o melhor, depende do pecado, era um animal. Ou era o cordeiro, ou era o bode, vocês sabem, tinham vários animais, ou era o carneiro. Dependia da classificação do pecado. Então era exigido um tipo de animal. Os bezerros e etc. Eram muitos animais. Tá? Agora, hoje, Jesus, ele se tornou um sacrifício para todos os meus pecados. O sangue dele foi derramado para os meus pecados. Então foi ele que foi o preço, o pagamento do meu sacrifício oferecido. Vocês entendem? Amém. Então ele tem que ter valor na sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo mostrar isso para você ser dele. Porque eu não sei que preço, nem estou sabendo. Agora lendo a palavra, pede para o Espírito Santo, me revela essa palavra. Põe essa palavra dentro de mim. Me mostra quem eu sou diante desta palavra. Coloca arrependimento em mim. Me tira do mundo. Aleluia. Me ajuda na minha salvação, eu preciso. Amém, queridos?
Que agora, gente, porque a carne é forte, viu? Ela quer ser do mundo, ela não dá trela, ela é contra Deus, ela é contra Jesus. Ela é uma falsa e ela não tem remédio. O remédio dela é morte. Ela tem que ser condenada na cruz, é o nosso eu próprio, é o que eu ensinei a semana passada. O nosso eu próprio não tem conserto. É carne, é morte, é cruz. Tá? Para você ser de Jesus, sua vida vai melhorar. O que você precisar, Deus vai te dar. Porque Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. E Ele vai estar sempre com você. Mas tem que ter esse compromisso. Tá? Então, o nosso compromisso está no derramamento do sangue. Que é um voto, na verdade, gente. O sangue, a ratificação é um voto, gente, feito. É um voto que Deus fez por nós. Pensa nisso. E que Ele pagou por isso. Tá? Então, Ele sendo o nosso substituto, nós vamos aceitá-lo por causa deste voto que Ele fez por nós. Ele foi o voto diante do Pai por nós. Você entende isso? Amém. O Espírito Santo tem que te revelar. Para você orar diferente. Jesus vai lá, Jesus vem cá, Jesus faz isso, Jesus vem cá. Ixi, tá sempre uma porcaria de vida. Ele nem pode fazer, porque isso é conversa de boca. Não é de quem anda com Ele. Certo? Quem anda com Ele sabe se dobrar diante dele. Então, meus queridos, como isso é um voto, toda aliança sempre precisou de um sacerdote a vida inteira para aplicar o sangue. Por isso que Jesus agora é o sumo sacerdote. Porque só o sumo sacerdote aplicava o sangue uma vez por ano, lá no propiciatório, onde Deus estava para apresentar o povo inteiro. Todos os dias os sacerdotes vinham no lugar santo, os sacrifícios eram feitos, pedindo perdão. Mas uma vez por ano só o sumo sacerdote. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote, Ele está no céu como sumo sacerdote com o sangue dele. É um mistério, porque Ele derramou todas as gotas, a última gota de sangue que tinha no corpo, Ele derramou. Tudo aqui na terra. Mas o anjo foi lá, catou tudo, pôs nele, ressuscitou. E Ele está no céu com o sangue dele. Certo? Então Ele está no céu. Gente, isso é mistério, não adianta. Então não dá para você ser carnal se andar com Deus. Porque é muito grande o que Deus fez. Então não é uma conversinha, não é uma igreja, gente. Vocês estão me acompanhando? Aleluia! Traz aí suas ofertas. Não briga com o outro, faz a internet, não interessa. O que é isso? Isso não é vida com Deus, não tem noção. Vocês estão me acompanhando. Por isso que não são obras aparentes, é tudo aqui dentro. É a mudança do nosso eu interior, de quem nós somos. Deixa Jesus viver na sua vida. Deixa Ele viver através de você. Por isso que eu vou morrer, para Ele viver através de mim. Tem que ajustar. Tá? Então, por isso que tem o sumo sacerdote. Então, gente, o selo lembra continuamente as promessas e termos da aliança. E é por isso que nós temos que aplicar o sangue todos os dias e continuamente. É uma loucura não aplicar o sangue. É uma loucura. É uma falta de proteção completa. Que é provido de bênção, tá? Então, quando houve lá em Êxodos, quando houve aquela matança, e Deus falou assim, olha, hoje vocês vão comer a Páscoa, vocês vão comer a carne. Gente, eles saíram do Egito mastigando a carne, que eles foram, é assim, quando é coisa de Deus, é já, porque não pode passar um segundo. Então ele disse, põe o sangue nos umbrais da sua porta. Tinha que ser em cima e nas laterais. Isso representou o sangue de Jesus. Porque, aliás, representou o sangue e a cruz pelo formato. Porque era em cima e aqui nas laterais da porta.
nos umbrais e na lateral é a cruz de Jesus. Aplica, porque nenhum mal vai entrar na sua casa, nenhuma destruição. O inimigo não chegará até você. Deus fez essa promessa. Tá certo? Mas veja, você tem que estar em Deus, não brinca. Você não está aqui à toa, Deus não te trouxe aqui hoje só para você escutar isso. É porque Ele está andando atrás de você, quer ver se te pega. Ele quer ver se te pega mesmo, porque Ele não quer te perder. Mas veja que tem toda um jeito específico, tá? Então, quando foi feito isso, esse sangue lá, e depois Moisés aspergiu o sangue neles, a aliança foi selada para sempre. Vocês estão me acompanhando, tem todo o porquê as coisas, e tem coisas muito profundas que nem dá para falar. Mas isso aqui é básico, Estamos começando bem no básico. Eu não estou ensinando aliança nenhuma ainda. Eu tenho que fazer isso para depois a gente começar a entrar na aliança. Vocês têm que começar a ouvir mais. E já alguma coisa já está meio gravada de outros ensinos que eu trouxe aqui, né? Então, gente, o que nós temos que mudar é quando nós vamos tomar a comunhão. A comunhão, gente, o partir do pão e o cálice que nós bebemos representa esta promessa de vida, de salvação e do sangue de Jesus selando a promessa. Então, na comunhão é para acontecer curas e milagres, porque está sendo feito o cumprimento da promessa toda ali. Então, quando Jesus fez a última ceia, que na verdade não foi, porque depois que ele ressuscitou, ele fez outras ceias, a gente viu ele aparecendo e ceando com eles, né? Então, mas vamos dizer como a Bíblia diz, que nessa última ceia, gente, ele mostrou como selar a aliança, a nova aliança. Como selar a nova aliança. Então, na comunhão, nós estamos selando a aliança feita conosco, de nascidos novos. Por isso, gente, tem cura, tem milagre, é para acontecer tudo isso. Não é para eu receber a comunhão e sei lá o que está acontecendo. Nem sei o que é isso, que bonito e tal. Gente, é todo um respeito, uma reverência, um momento sagrado, santo. A comunhão é muito importante. Agora, Pai, eu te peço, abençoe todos aqui, Senhor, com as suas necessidades, todos que trouxeram os seus pedidos, que estão agora com eles na mão, que o Senhor abençoe agora, seja exame médico, seja problema jurídico, seja, Senhor, pessoal de casa, seja financeiro, Senhor, seja o que for, seja de salvação, Senhor, abençoa agora e age, porque você está aqui, Senhor, venha com o seu poder resolver esses problemas, em nome de Jesus. E que a sua mão poderosa, Senhor, esteja sobre estes pedidos agora, para que eles sejam abençoados e seja dada a solução para estas situações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe todas as famílias, todos os lares, o trabalho de todos aqui, a saúde, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, abençoa-nos aqui nesse prédio, neste local. Venha com a tua provisão, com a tua guarda, com o teu sustento, com a tua visão para nós aqui. Senhor, abençoe essa região, todo esse centro comercial, para que haja salvação, Senhor, que aumente o povo seu nessa terra, nesse lugar, Senhor, e olhe para a nossa nação, para este Brasil, Senhor, venha com o seu poder, age na igreja aqui no Brasil, a igreja cristã, para que haja conversão, salvação, enquanto nós aguardamos a tua vinda, para que aumente o seu povo, em Cristo Jesus nosso Senhor, nós te agradecemos, e agora, Pai, nós, como os teus filhos, nós temos todo cuidado, Senhor, que tiramos de dentro de nós para te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O mais precioso nome que existe, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Igreja Santa diz.